Boa noite, igreja. A paz do Senhor. O óculos está dando um efeito aqui. Sou a Fátima. Estou muito feliz de estar aqui trazendo uma palavra para vocês, especificamente para os jovens dessa igreja que eu tanto amo, que é a Metodista Central de Londrina, onde o Senhor fala comigo constantemente e onde eu me encontrei com o Senhor, é neste lugar, então é este lugar que eu amo. Além de ser chamada do Senhor para ser missionária, Ele também me deu um ministério nessa igreja de intercessão, o qual eu exerço com a maior alegria e cada dia vejo o Senhor ensinando e moldando mais a respeito desse ministério. E a Bia me convidou para estar aqui para falar com vocês sobre oração. E a gente vive constantemente em intercessão e oração, né? Porém, eu achei assim muito bom ela ter chamado, que aí eu posso compartilhar com vocês algo que o Senhor vem falando ao meu coração há coisa de 2 meses. O Senhor vem trazendo para mim, vem falando comigo estratégias para esse tempo atual, né? E uma das estratégias que o Senhor trouxe de oração, eu já tenho a mania, eu já faço anotações de tudo que eu vivo, de cultos que eu participo, eu vivo escrevendo. Mas o Senhor falou especificamente em estratégia de escrever aquilo que já Ele colocou como decreto sobre a minha vida, aquele salmo, aquela passagem que o Senhor já vem falando comigo há algum tempo, para eu começar a anotar e tá trazendo constantemente, lançando mão constantemente, lendo, trazendo à memória constantemente aquilo que o Senhor já fala comigo, que me traz esperança. Então, e eu quero compartilhar isso com vocês, de vocês estarem escrevendo aquilo que o Senhor vem falando com vocês, que está na palavra, porque o que eu estou querendo dizer é o que já está na palavra, já está na Bíblia. E são salmos, são hinos, são cânticos, são passagens, são decretos que o Senhor já trouxe para você e que está na palavra dele. E aí eu tenho feito isso e tem edificado muito a minha vida, porque eu estou anotando especificamente num lugar que eu lanço mão a todo tempo, essas coisas que me trazem, que me confortam, que me fortificam e que o Senhor falou em algum determinado momento da minha vida. E Ele trouxe especificamente algumas coisas que eu já vou falar para vocês, mas o mais importante é um lugar que seja acessível. E além de trabalhar com o Ministério de Intercessão, eu também trabalho com um grupo de intercessoras da igreja, num discipulado, né? E eu lancei essa proposta para elas, de estar trazendo em 2 dias de discipulado a palavra que o Senhor já deu para elas, que está na Bíblia, que está na palavra dele, né? Decreto, passagens, e elas trouxeram. E nesse dia, cada uma lia a sua. E foram lendo, porque a gente tem acho 14 ou 13 pessoas nesse dia, e foram lendo na sequência, e aquilo já movimentava o reino espiritual, porque o Senhor já falou com cada uma em particular sobre aquela palavra. E aí houve transformação sempre a palavra do Senhor mexe e transforma, isso é sempre. Porém nesse dia foi diferente, é difícil explicar para vocês, né? Não é sentimento, é certeza da ação do Senhor em cima da palavra dele que já está escrita. Oramos em cima da palavra dele e que remetia a cada uma. E aí a gente pôde sentir, aí foi sentimento, a transformação do ambiente, mas sabendo que era por meio, porque é certeza que ocorre por meio da palavra dele. A palavra dele é certeira, a gente sabe que ela faz movimento e que ela muda o que está ao redor. E aí a gente foi, e foi maravilhoso, e a unção do Senhor foi muito diferente naquele dia. E todas ficaram edificadas e quiseram fazer num outro dia novamente, e foi muito bom essa experiência. Por que eu estou falando que a gente fez? Porque não foi só comigo.
Sempre quando o Senhor te der uma palavra, te der estratégias, leva para as outras pessoas, que é por isso que a gente foi chamado. A passar para o outro aquilo que a gente sabe do Senhor. A mostrar para o outro o que o Senhor tem feito em nossas vidas, de que forma, estratégias que Ele usa. E isso edifica a vida do outro e glorifica o nome de Jesus. Porque não é nós, é o nome do Senhor. E a essência nos alimenta, nos fortalece, nos edifica. Ela traz cura, ela traz libertação. E qual o momento presente? Nós estamos precisando ser edificados, fortalecidos, né? E aquilo que traz esperança, a gente está vivendo e escrevendo aquilo que traz esperança, que é a palavra do Senhor. Vou citar um exemplo para vocês, em Efésios 6:18, vem falando com a gente assim: orai em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso com toda a esperança. Orai todo tempo. É isso que o Senhor está trazendo de estratégia. Lançar a mão todo tempo, onde você escreveu, onde está na sua cabeceira, está na geladeira, está na parede, os lembretes daquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, os decretos, hinos, salmos, para você trazer o dia todo a existência, você ficar em espírito, falando com o Senhor. É uma forma de oração. Falando com o Senhor em hinos, em salmos, em decretos que Ele já te deu, em toda oração e súplica, o tempo todo, você é bem mais fortalecido. Porque a todo tempo você está trazendo à existência a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz. E aí, no Salmo 100, no versículo 4, o Senhor diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios, com hinos, louvai e bendizei ao seu nome. É muito forte essa palavra do Senhor para mim, eu vivencio ela constantemente. Falar com o Senhor, vai salmodiando, vai cantando hinos a Ele, vai declarando palavras de louvor ao Senhor, para ir entrando pelos átrios do Senhor. Vai convidando o Espírito Santo e vai trazendo à existência aquilo que o Senhor já te deu. Muitas vezes a gente não ora como convém, isso está na Bíblia também, não sabemos orar como convém, mas o Senhor trouxe vários salmos, vários hinos, várias palavras, vários decretos que já estão ali para a gente lançar a mão e orar com eles. Esses dias o Senhor tem falado fortemente comigo, que é um salmo muito conhecido, que é onde a maior parte das Bíblias em algumas casas ficam abertas, e o Salmo 91, que é conhecido de todos, mas se você medita nele, se você para e analisa e reflete, fica fazendo uma reflexão, você tem certeza de que aquilo, o poder da palavra está sobre você. Então eu vou ler para vocês o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É a certeza de que eu e você estamos no esconderijo dele, e no esconderijo dele a gente descansa. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então você está lá vivendo algum problema, ou no seu dia a dia, Senhor, eu descanso no seu esconderijo. O Senhor é aquele que me livra do laço do passarinheiro. Você está trazendo a memória e você não precisa falar, expor audivelmente. Você pode falar em pensamentos com o Senhor, falar com seu coração para o Senhor. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A tua verdade será teu escudo e broquel. Ele vai me cuidar de todos os lados. E eu chamo essa palavra à existência no meu dia a dia, ou outras palavras, eu estou citando uma do Salmo 91, que é mais conhecido e que está fazendo bastante diferença na minha vida esses últimos dias. Vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não chegará a ti.
Então o Senhor vai te dando promessas, vai te dando decretos e você vai trazendo a existência. Você vai falando com o Senhor. Começa a anotar os decretos que o Senhor já falou com você, salmos, hinos, passagens, e lança a mão deles e começa a ler como estratégia até ele ficar impresso em você, na sua mente, no seu coração, que é um exercício que eu estou falando. E aí durante o seu dia, toma mais de mim, Senhor, dê-me mais de ti. Estou envolvida em seu esconderijo, guardada embaixo das suas asas. À sombra do Onipotente descansarei. E vou falando salmos para o Senhor, e vou falando hinos, entrando pela porta do Senhor, pelos átrios, com canções, com hinos, louvando o Senhor, meditando na palavra dEle, refletindo sobre a palavra dEle. Estarei em espírito com o Senhor, falando em espírito, estando sobre a vontade do Senhor em espírito, porque se você está em espírito com o Espírito Santo, você está sobre a vontade do Senhor, não está orando de si para si mesmo, mas em espírito com a vontade dele, sobre o que ele fala com você. E aí enquanto estava pensando na palavra, o Senhor trazendo a palavra para falar para vocês, o Senhor ia falando comigo sobre isso, de estar trazendo estratégias, de vocês estarem se exercitando, ainda mais no momento presente. A verdade está na Bíblia. A cura está na Bíblia. As inquietações, as respostas estão na Bíblia. E o Senhor me fez pensar em algo e falou algo para eu meditar com vocês. Meditar no Senhor, falar com o Senhor em espírito, não de si, mas entrar em espírito falando com o Senhor, e por meio de salmos, por meio de decretos, ajuda, fortalece. Se você estivesse contando as suas inquietações para um amigo, você falaria e a sua ansiedade seria tamanha que às vezes você não ouviria a resposta dele ou a sabedoria dele sobre a sua vida, sobre aquilo que você contou. Muitas vezes a gente vai para o Senhor inquieto, cheio de inquietação. Não descansa no esconderijo dele, não descansa na palavra dele, onde ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porém, coloque para mim com orações e súplica, e o Senhor fará, e o Senhor aliviará. Mas a gente não traz a existência na hora da inquietação, na hora da dúvida, na hora do sofrimento, na hora do deserto. É mais fácil a gente entrar no problema e não trazer em oração, e não aquietar o coração. Então pensa que se você estivesse falando para um amigo, e ele tivesse... Você sabe que esse amigo é sábio, você esperaria a resposta dele. E com Deus, que é o seu melhor amigo, Deus que não te trai, Deus que não te engana, Deus que é soberano sobre a sua vida, que esconde você no esconderijo dele. Você ora, reflete sobre a palavra, faz uma reflexão com a palavra com ele, não de si, mas do que ele quer, e escuta por meio do Espírito Santo de Deus o que ele tem para falar com você. Não só fala, mas escuta. Entra falando salmos, entra cantando, entra louvando, entra orando na palavra dele e escuta que o Senhor acalma a tempestade. O Senhor segura na sua mão e te coloca no esconderijo embaixo das asas dele. Ali você vai descansar, encontrar refrigério, não vai mais andar ansioso por coisa alguma. Começa a praticar, entra nos átrios do Senhor, louvando, fica o dia todo falando salmos, hino, trazendo os decretos que ele tem para a sua vida. O Senhor tem um decreto forte que ele sempre falou para mim: não temas, eu sou contigo. Isso é um decreto sobre a minha vida. Não temas, eu sou contigo. E eu trago ele a reflexão, eu trago ele a existência. Senhor, eu não vou temer porque o Senhor está comigo. É a palavra sua e o Senhor trouxe para mim em forma de decreto. Então eu me despeço de vocês depois desse salmo, porque a palavra tem que ser breve, e que vocês fiquem na paz do Senhor, refletindo sobre essas coisas, estratégias que o Senhor me deu para a sua vida, para você.
Espero que tenha edificado por meio do que o Senhor tem ensinado, do que o Senhor tem trazido a vida de vocês e que vocês possam edificar a vida de outras pessoas. Fiquem na paz do Senhor. Obrigada pelo convite.